Capítulo Provincial 2018, Minoridade Franciscana, lugar de encontro e comunhão. Irmãos e irmãs, paz e bem, estamos no 6º dia do nosso capítulo provincial. E este 6º dia então caiu num domingo, o dia do Senhor. O dia que nós cristãos celebramos a Páscoa, que nós descansamos, que nós também tiramos um dia para estar com a família, mas hoje, excepcionalmente, os frades tiraram o dia para estarem com a sua família, sim, a família dos mais empobrecidos, porque hoje foi o Dia Mundial dos Pobres, proclamado pelo Papa Francisco. Quer saber um pouquinho mais de como foi esse dia? Acompanhe. Estamos então aqui com o Frei Sandro, ele que é professor e também pároco da Rocinha, e ele vai conversar um pouquinho conosco sobre esse Dia Mundial dos Pobres. Frei, qual é a importância do Dia Mundial dos Pobres para nós frades? Bom, sem dúvida, o Dia Mundial dos Pobres, ele nos diz muita coisa. Um dos elementos fundamentais que eu destaco como assim, o mais importante é que nós, franciscanos, nós somos membros de uma ordem, de uma instituição, de um grupo de pessoas, não é? Que tem o seu fundamento numa pessoa que procurou viver junto com os pobres, com os mais pobres, que viu na pobreza não apenas todos os elementos negativos da pobreza, mas um caminho de chegar até Deus. Então, São Francisco de Assis, não é? Francisco de Assis é chamado o pobrezinho de Assis, em italiano o poverello. Então, sem dúvida, quando nós falamos do Dia Mundial dos Pobres, para nós franciscanos tem uma importância fundamental também, assim como referência de vida, não é? Nós temos que ser cada vez mais próximos, solidários aos pobres. Agora tem um elemento muito importante, porque a nossa ordem, no início, inclusive quando a ordem começou o seu processo de esclarecimento, né, de clarificação do que seria aquele grupo de frades, a princípio era até chamada Ordem dos Frades ou dos Irmãos Pobres. Francisco de Assis decidiu, não, vai se chamar Ordem dos Frades Menores. Então, para nós, mais do que pobreza, é a minoridade, que é um modo de ser pobre. A minoridade é o modo de ser menores, não é? É o modo de ser, de ser humano neste mundo, de um modo que não se apegue às coisas, que não se apegue aos bens, que se utilize dos bens para aquilo que se é necessário, né? Foram criados para nós, mas que não nos apossemos, que não nos tornemos senhores, que não nos tornemos maiores, mas ao contrário, que tenhamos sempre este espírito de menores. Nesse sentido, é muito importante também ter uma clareza fundamental sobre a questão do Dia Mundial dos Pobres. O Dia Mundial dos Pobres, ele nos lembra que a pobreza também é um mal, tem que ser combatida, não é? Isso está ali no fundamento que o Papa Francisco coloca quando ele diz que nós temos que celebrar o Dia Mundial dos Pobres com gestos concretos. Gestos concretos que combatam a pobreza, não é? Por isso a pobreza, ela em si não é um bem, não é algo que tem que ser mantido, ao contrário. Não é? Agora, o espírito humano com o qual somos criados, esse princípio fundamental da minoridade, aliada justamente a esse espírito que nos faz todos sermos irmãos uns dos outros, que utilizemos-nos dos bens não como posse, não é? Não como algo que vá criar divisão, que gere guerra, que gere sofrimento, que gere dor, não é? Porque justamente aí que está o problema, não é? A pobreza, ela é má. A pobreza é fruto de injustiça, a pobreza é fruto de uma má divisão dos bens. Tudo aquilo que nos faz ser menores, a palavra que engloba ser menores, a minoridade, é justamente o contrário disso. Que vivamos numa sociedade onde as pessoas se preocupem umas com as outras, que combatam esse sofrimento que vem da injustiça, que combatam a divisão, que combatam tudo aquilo que não tem nada a ver com o projeto de Jesus Cristo, com o projeto do reino, porque o projeto do reino é um projeto de um mundo de irmãos. Então eu acho que esse gesto de Francisco de instituir o Dia Mundial dos Pobres tem muito a ver com o nosso estilo de vida, conosco franciscanos, para que nós possamos
Primeiro de tudo, vivenciar fundamentalmente o nosso carisma, não é? De não querermos ser maiores, de não buscarmos o poder, de não querermos evangelizar através do poder, da grandeza, não é? Pelo contrário, que a minoridade seja nosso ponto de referência. E segundo, não nos esquecermos, a pobreza é um mal, a pobreza faz sofrer, a pobreza é fruto de divisão, é fruto do pecado, é fruto da injustiça e não está nos planos e nos projetos de Deus. Por isso a pobreza também tem que ser vencida. Continuando a conversar sobre esse Dia Mundial dos Pobres, vamos conhecer um pouco mais as atividades que os frades desenvolveram neste dia. Frei Marques, paz e bem. Quais foram as atividades que os frades desenvolveram neste Dia Mundial dos Pobres? Então, paz e bem, Frei Gabriel, paz e bem você que está nos acompanhando nesse momento. Bem, nós tivemos uma grande atividade nesse dia de hoje, né? Nós estivemos, por exemplo, com as pessoas que estão em tratamento do câncer, estivemos visitando as pessoas da região de Bauru, de Agudos, pessoas que estão em lugares de ruptura social, pessoas idosas, pessoas doentes. Também tivemos a oportunidade de estar com as crianças, celebrando, brincando, animando a vida delas. E por fim, mas não menos importante, tivemos a oportunidade de estar com a comunidade naquilo que é espaço nosso, de celebrar a vida de um Deus que se fez pequeno no amor da humanidade. Gostaria que você deixasse para os vocacionados que estão nos acompanhando uma mensagem de estímulo para eles vivenciarem a vocação. Muito bem, meu irmão. Muito possivelmente você está aí atrás dessa tela com o coração em chamas. Muito possivelmente São Francisco de Assis tem alguma coisa para dizer na sua vida. E muito possivelmente o mistério de Deus se faz carne na tua carne. Deus nos chama a viver a experiência mais profunda de amor aos empobrecidos, de amor ao seu filho e a toda pessoa de boa vontade. Se você, hoje, olhando essas atividades dos frades, de solidariedade, de amor, de fé, de oração, tem um coração em chamas, talvez aqui seja o seu lugar, junto de nós, pessoas simples, pequenos, sem grandes qualidades, mas certamente muito felizes por poder estar com o nosso Deus, que se fez amor, amor principalmente àqueles que mais precisam. Então manda uma mensagem pra gente, o e-mail, pode também entrar em contato com nossas redes sociais, participar dos nossos movimentos e caminhadas de juventude, missão. E se o teu coração está em chamas, manda uma mensagem e nós teremos a alegria de conversar com você. Isso aí. Então, se você quiser continuar acompanhando o nosso capítulo provincial, continue nos assistindo. Vamos ter ainda mais alguns dias de algumas atividades e ainda a gente tem muita coisa para contar para esse povo. Paz e bem. Meu irmão, paz e bem. Capítulo Provincial 2018. Minoridade franciscana. Lugar de encontro e comunhão. Sejam chamados irmãos menores.